O melhor cursinho para residência médica existe e eu posso te provar que ele tem 3 versões diferentes e maravilhosas, uma para cada perfil de aluno, uma para cada momento de estudo seu, e você pode escolher 1, 2 ou 3. Vamos lá? Eu vou te contar hoje tudo sobre Med Curso, Med Intensivão. Bora ver? Que o Med Grupo é a melhor rede de ensino para residência médica, isso ninguém discute mais. Mas hoje eu vou te contar qual que é a diferença entre cada programa que o Med Grupo tem para a gente estudar para as provas de residência, e eu vou te falar um pouquinho sobre cada um deles. Afinal de contas, o final do ano está chegando, daqui a pouco você já vai poder se inscrever e você pode escolher se você quer fazer o Med Curso, o Med Curso e Med, ou para deixar para fazer o intensivão lá no final do ano, perto das provas. Então, eu vou te explicar qual é a diferença entre cada um deles, para que você possa tomar essa decisão um pouquinho menos perdida do que eu lá na minha época de 5º ano da faculdade. Bom, se você é novo por aqui, eu sou a Nath. Eu me formei em Medicina pela UERJ, lá no Rio de Janeiro. Atualmente eu moro em Santos e estou estudando para residência médica. E aí, gente, eu tenho uma história que quem aqui, eu não sei se já me segue aqui no canal, eu já contei aqui algumas vezes. Eu olhava para o Med Grupo e eu olhava e falava assim, gente, eles são muito caros, o valor não cabe no meu bolso. Não tenho condição de fazer esse curso aí. Eu olhava, ouvia o pessoal falando, mas falava assim, não cabe no orçamento da minha família, então nem vou ver o preço. E aí, gente, no final das contas, eu escolhi um outro curso que não era tão legal. As apostilas não eram boas, as aulas também não aprofundava. Moral da história, chegou no meio do ano, conversando com a minha cunhada, que já tinha feito medicina numa federal, e que, né, ali, a duras penas, meus sogros puderam pagar para ela, né, financiaram esse curso para ela, para que ela pudesse fazer, e ela passou na residência médica, ela passou numa das melhores residências em Vitória, e hoje é uma pediatra maravilhosa. E aí, conversando com ela, ela falou, Nath, como assim? Você não viu o preço? Não é possível, eles são os melhores e tal. E ela falou tanto na minha cabeça. E aí o Leandro veio me perguntar, ué, mas por que você não... Por que a gente não viu? Eu falei assim, porque eu achei que era muito caro. Ai, gente, enfim. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre como que você pode financiar, quais que são os valores, enfim. E esse ano eu vou ficar de olho também, porque se sair novidade em relação ao pagamento, eu trago aqui pra vocês. Mas hoje eu quero te explicar que existem 3 formas para você fazer os cursos do Med Grupo. O Med Grupo é uma grande empresa que tem vários cursos dentro ali desse guarda-chuva de preparação para residência médica. Então, os mais famosos são Med e Med Curso. E aí que tá a diferença. Cada um deles vai ter uma peculiaridade diferente em relação ao método de ensino, a como que eles abordam o conteúdo. Então, é muito legal que você saiba disso previamente. Obviamente que entrando no site, você também começa... você tem uma visão, eles te explicam tudo direitinho, mas eu vou te falar aqui como aluna, né, o que eu percebi e o que eu acho de cada um. Afinal de contas, é um baita de um investimento e assim, a gente sempre fica com medo. A pergunta que eu mais recebo lá no meu direct no Instagram é: qual que eu faço? Faço Med Curso, deixo para fazer só o intensivão? Então vamos lá que eu vou destrinchar um por um para vocês entenderem a diferença e verem se realmente vale a pena fazer um ou outro, ou deixar para fazer o intensivão lá no final. Então, vamos começar agora sobre o Med Curso. Vou resumir para vocês mais ou menos como é que é a estrutura do Med Curso. Então, assim, você vai receber a apostila, você vai assistir a aula lá presencial uma vez na semana, e isso varia, os dias da semana vão variar de acordo com a sua unidade. E aí na sua unidade você pode ter ou a aula no formato Medicine, que é aquela que tem o telão e é uma aula gravada, ou você vai ter a aula ao vivo presencial ali com o professor ao vivo e a cores para ver, né, o professor mais de perto, aquela aula mais dinâmica, enfim. As duas são legais do mesmo jeito. A gente vai na aula que está disponível na nossa unidade. Bom, e como é que é estruturada a apostila em si? A gente tem na apostila tudo que a gente precisa. Então, assim, ela vai começar a te explicar o básico do básico da medicina. Então, assim, como é que é aquela doença? Então, por exemplo, principais doenças do período neonatal. Ele vai me dar
tudo bonitinho aqui já. Então, assim, quais são as doenças respiratórias, icterícia neonatal, doenças infecciosas. E aí ele vai destrinchando cada uma delas, primeiro passando por como que é, faz uma introdução daquela doença, ele vai me dar o que é a fisiopatologia, às vezes ele vai me revisar a anatomia daquela região, isso acontece bem em cirurgia, vai me explicar qual é a anatomia, a vascularização daquele órgão, daquele segmento, para eu conseguir entender e ter uma base de como é que funcionam as coisas. Então, assim, o básico do básico da medicina você vai encontrar nessa apostila, entendeu? Então, a gente vai ver a fisiopatologia, a clínica, o diagnóstico, quais são os exames e como são os exames. Então, você consegue ver, ele te dá lá bonitinho, como é que é a radiografia dessa doença X, como é que é a tomografia, a ressonância, qual que é o padrão ouro, quando que você pede um, quando que você pede o outro, qual que é a referência, o que a gente tem aqui no Brasil, o que é uma técnica nova que a gente não usa tanto, mas que existe, que seria bom você saber. Os procedimentos, ali na hora do tratamento, ele vai te dar as medicações, te explicar cada uma, qual é a classe de cada medicação, como que a gente entende, às vezes, o tratamento num fluxograma. Então, assim, ele vai me dar um fluxograma, por exemplo, ó, aqui, ele vai me dar um fluxograma para eu entender quais são as doenças respiratórias. Então, assim, né, do recém-nascido. E aí, aqui, ó, sabe, ele vai me dar bonitinho, um quadro explicando com imagens qual é aquela doença. Aqui, ó, o que eu espero na alteração radiológica, o que eu espero de alteração laboratorial, depois que eu já pedi aquele exame. E aí ele vai me falar sobre as intervenções, se é algum procedimento, ele vai me mostrar, ele vai ilustrar aquilo ali para mim. Então, por exemplo, ó, nos cuidados que a gente tem ao recém-nascido, né, a gente tem aqui uma imagem, e essa imagem, ela foi feita por eles, então não é uma imagem de um outro local, de um banco de imagem, não. Eles fazem a imagem para aquele trecho específico, então tudo que eu preciso encontrar tá ali na imagem, vem com setinha, vem tudo muito bem atualizado. Outras coisas, então ginecologia e obstetrícia, que é uma parte que tem muita divergência na literatura, eles vão colocar cada uma das diretrizes, o que cada uma delas falam, divergência entre uma e outra, para você, na hora da prova, ou até mesmo para a vida, você entender que dependendo de algum autor para o outro, a gente vai ter mudanças, a medicina não é uma ciência exata. E eles deixam isso claro para a gente, mostrando tudo muito bonitinho, de acordo com cada uma das referências que a gente tem hoje. Então, assim, eu apelido essa apostila aqui de Mini Harrison, porque você pode estudar com ela para entender tudo o básico do básico da medicina, a gente consegue aprender aqui. A apostila, então, ela vai contar com gráfico, tabela, tudo, imagem, muito bonitinho. E no final da apostila, a gente também tem uma parte aqui que é só de questões. Então, você vem aqui e você tá levando ali a sua apostila, né, seja no internato ali, né, ou pro trabalho, você tem como fazer as questões desse tema aqui. Tem um QR Code que você também pode ler o QR Code e ir direto para essa mesma questão dentro do aplicativo. E aí você consegue ver a questão comentada, e o que é muito legal, porque cada uma dessas questões tem ali o comentário bonitinho, não. Agora, além disso, você vai ter também acesso ao Medsoft Pro, que vai te dar acesso à plataforma do Medcurso. E aí, além das aulas que você tem uma vez na semana lá no seu Medicine ou no palco, você também vai ter a aula aqui dentro do aplicativo. Mas, Natália, para que eu vou então na aula se eu tenho aula em vídeo? Calma, pequeno gafanhoto, porque acontece o seguinte, às vezes você tá lá assistindo sua aula e aí você tem a vontade de ir no banheiro fazer xixi, ou seja, né, por que razão você, no intervalo entre uma aula e outra, você chegou um pouquinho atrasado ali, não conseguiu pegar a introdução, enfim, perdeu alguma coisa ou não conseguiu captar, ou você viu que na hora de fazer as questões, você deixou passar alguma coisa ali que não ficou muito clara, não ficou muito sedimentada, e você queria ver de novo aquele trecho. E aí você vai ter um resumo de tudo que foi mais importante daquelas aulas em vídeo para você assistir. No aplicativo do Medsoft, você tem acesso a tudo que você pode imaginar, tanto da apostila
quanto em relação às aulas. Então, você pode assistir tanto no seu iPad quanto no seu celular, ou até mesmo no seu notebook, no seu desktop, enfim. Ele vai ser compatível com todas essas redes, então você pode logar em qualquer um do seu dispositivo que você tiver, não importa se é Android, iOS, enfim, todos eles abrem um aplicativo. Inclusive, o aplicativo já está na versão de Microsoft Trial, para você poder testar esse aplicativo e conhecer, entender um pouquinho mais, ter um gostinho de como é que ele funciona. Dentro do aplicativo, o que você vai encontrar do Medcurso? Você vai encontrar as videoaulas da semana, então aqueles 2 grandes temas vão ter ali os vídeos. Você também vai ter acesso à plataforma de questões, que é o Med Smart. Então você consegue fazer as suas questões, você faz prova, tem ali também alguns slides da aula. Você também vai ter acesso ao Smart Card, que são os flashcards que você vai fazendo daquele tema. Você pode fazer tanto daquele tema quanto também das outras áreas. Então, assim, é um aplicativo ultra mega power completo, em que você tem ali acesso às aulas também, e você pode justamente assistir aquela parte que não ficou muito bem sedimentada, que você perdeu ali, né, sei lá, sequelou um pouquinho ali na aula, ou foi no banheiro e você não conseguiu anotar alguma coisa que era importante, e aí você volta na aula em vídeo, e aí você consegue ter ali também um pouco da aula. Não é a mesma coisa que a aula ao vivo, mas você também tem o conteúdo ali que é importante, o que é mais relevante para você saber, para você sedimentar aquele conhecimento. Então, resumindo o Medcurso. O Medcurso, em geral, o que eles indicam é que você faça ele no momento em que você está sedimentando todo o seu conhecimento da medicina. Então, assim, eu gostaria de ter feito o Medcurso lá no meu 3º ano, mas isso não enfim, não é muito bem recomendado, porque a gente já tem as tarefas da faculdade e não dá certo. Mas o que acontece? O legal é você fazer eles, em geral, o que a empresa recomenda é que você faça Medcurso no 5º ano e o Med no 6º ano. Por quê? Justamente o Medcurso vai te dar toda a base, vai aparar todas as arestas que você precisa de conhecimento. Sabe aquela aula que você não teve tão boa na faculdade? Aquela fisiopatologia que você nunca conseguiu entender muito bem como é que acontecia? Os tratamentos, tudo isso você vai conseguir nivelar para você então partir para o Med. Então, o Medcurso, ele vai te dar a base de tudo que você precisa. Eu acho ele, inclusive, um curso mais denso, tá? Até mesmo pelo formato dele. Gente, é um mini Harrison. Então, imagina você pegar todo esse seu conhecimento e colocar em uma aula. Óbvio que a aula deles ela é toda dinâmica, ela é cheia de, né... eles têm uma técnica diferenciada na hora de te dar aula, que faz você gravar aquele assunto, que faz aquele assunto se tornar um pouco mais palatável pra gente, pra não ser tão maçante, uma aula tão carregada. Mas é um curso mais denso. Então, se você teve uma base que não foi lá muito boa, se você fez aquele curso assim que, poxa, você acha que você teve muita lacuna de conhecimento ao longo da sua graduação, faça o Medcurso. Eu te recomendo esse daqui. Agora, vamos para o Med. O Med, ele já é um curso um pouquinho diferente. A gente sai dessa apostilona que não cabe em bolsa nenhuma e vai para essas apostilas aqui, olha. Elas são apostilinhas menores, cabem em qualquer bolsa. E aí, gente, essas apostilas aqui são as apostilas do Med, que da mesma forma do Medcurso, você assiste a aula semanal lá na sua unidade e você vai pegar e vai receber essa apostila aqui, um tema por semana. E aí, gente, o que acontece? Ela já é super diferente, porque a do Medcurso você já começava assistindo, entendendo o que é fisiopatologia, a etiologia, epidemiologia, a clínica, o diagnóstico, o tratamento, né? E é todo seguindo essa sequência mais lógica da doença. O Med não. O Med tem uma abordagem sindrômica das doenças. Então, olha aqui, ó. Grandes síndromes bacterianas. Então, ele vai começar para mim não mais me dando ali de onde vem a doença, o que é, o órgão afetado, o que acontece, a anatomia daquele órgão. Não. Ele vai começar a introdução dele como se você realmente fosse um aluno no internato lá, tendo que ir para a enfermaria. Eu tenho um paciente, ó, você acabou de chegar no plantão e você recebeu o paciente tal, fulaninho de tal, com tal clínica, vai colocar aqui a imagem do exame do paciente e vai te perguntar
qual é o provável diagnóstico do seu primo, né? Aqui no caso da questão. E aí aqui ele vai falar, ó, quais os exames você deveria solicitar para confirmar essa suspeita. Ó, de acordo com essa imagem tal, qual é o tratamento inicial para a sua suspeita? Então, assim, ele vai fazer com você como se fosse um caso clínico. Depois que a gente vê esse caso clínico, a gente entende, então, o que? A gente vai falar, então, nessa apostila sobre as grandes síndromes bacterianas. E aí, quais são elas e como é que elas se apresentam e qual é a similaridade entre elas para que eu, por exemplo, no meu internato ou na minha prática clínica mesmo, eu entenda que o paciente ele não vai chegar para mim falando assim, olha, querida, eu tô com meningite. Não, ele vai chegar um paciente que ele tem, né, tudo isso aqui. Tá, isso. Beleza. Qual é o diagnóstico diferencial? Tô diante de uma síndrome bacteriana. Então, quais são os diagnósticos diferenciais? Esse. Ou simplesmente uma dor abdominal. Qual é a dor abdominal? Qual é o padrão e tal? Quais são os diagnósticos diferenciais que eu vou pensar a partir da queixa do meu paciente? O que é muito legal. Gente, se a gente pudesse dividir, eu dividiria assim. É como se primeiro no Medcurso, você aprende a base para entender tudo sobre cada assunto, mas no Med, você aprende a ser médico, a ver como que o paciente realmente vai chegar para você, como que ele vai se apresentar e como então eu vou poder, né, como um grande detetive, entender qual que é realmente o caso, o diagnóstico daquele meu paciente ou quais são os possíveis diagnósticos diferenciais e o que realmente a gente vai precisar pedir de exame, né, pra gente chegar a esse diagnóstico. Então, assim, o Med é muito gostoso, é uma apostila um pouco menos densa, mas não menos, ela não é menos completa do que a outra, é que a forma de abordar é um pouquinho diferente. Ela, pra mim, ela é um pouquinho mais gostosa de ler, sabe? Aquela outra tem cara de livro. Essa daqui tem cara de, sei lá, up to date, sabe? É como se fosse mais ou menos isso. Ela também é riquíssima em tabela, em gráfico, em imagem. E aqui, vocês podem ver que, por exemplo, vou pegar um aqui pra vocês. Ai, gente, olha essa imagem da endocardite infecciosa. Que perfeita! Ela é muito maravilhosa. Porque ele me mostra o paciente justamente com tudo que eu tenho que, sabe, que eu posso encontrar. Todas as alterações bonitinhas. Ai, gente, muito, muito fofo. Agora, a gente vai ver, às vezes, que ele vai me dar, ó, por exemplo, aqui na parte de... Aqui, ó. Na parte de endocardite, ele vai me colocar as imagens mesmo, sabe? Como é que eu vou ver aquela, né, na mão, na palma da mão, quais são as lesões, enfim. Muito bonitinho. Ó, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem, tá vendo? Aqui a gente tem uma tomografia. Aqui a gente tem um raio-x. Quando você pegar essa apostila, você vai receber também, dentro do Medsoft, a mesma apostila. Então, tanto para o Medcurso quanto para o Med, você consegue ter acesso à apostila de forma digital. E quando você entrar lá na apostila digital, na hora que você for ver essa imagem, vai ter uma visão da rádio. Então, nesse ponto, a radiologista vai te explicar ponto por ponto da imagem, o que você tem que entender naquela imagem, vai desenhar para você, vai te explicar quais são os termos que você usa para tomografia, para ressonância, tudo bonitinho, bem esmiuçado, para você entender o diferencial entre as imagens. E isso eu acho impecável. Eles são muito bons em colocar isso pra gente, porque às vezes na literatura você só acha lá, você vai achar a tomografia com um vidro fosco. Tá, mas e aí na prática, como é que eu vejo isso, sabe? Enfim, isso você consegue também ter na apostila digital. Dentro do aplicativo, na parte do Med, da mesma forma que a gente tinha lá no Medcurso, quando você entra, você tem no conteúdo disponível as aulas daquela semana. Então, você consegue assistir a aula também, não de forma tão densa, tão ali, né, esmiuçada igual seria na aula presencial, mas você consegue tirar dúvida, você consegue aprofundar um pouquinho mais o conteúdo em algum ponto ou outro que você tenha ficado ainda com alguma lacuna na aula presencial. Além das aulas, você também tem acesso a questões, a Smart Card, você tem acesso também ao mapa mental, onde você vai fazendo o mapa mental ali junto com eles, eles vão montando o mapa mental daquela área para você, o que é muito legal. Eu adoro o mapa mental, então para mim funciona muito bem. Melhor do que simplesmente me jogar o mapa mental, é ir montando comigo a linha de raciocínio para eu fixar ainda melhor.
tanto o MED quanto o MED Curso, também dentro da plataforma vocês vão ter acesso ao simulado. Então, a gente também tem alguns simulados grandes ao longo do ano, em que você também vai fazer esses simulados junto com a galera, né, ali, todo mundo fazendo e todo mundo sendo avaliado, o que é muito legal para você ir testando os seus conhecimentos. Mas dentro do aplicativo você tem acesso às questões, você tem todo o banco de questões quase que infinito deles. Você também tem acesso aos smart cards e você também tem acesso às provas. Então você pode simplesmente fazer prova de quase todas as bancas aí do Brasil, que elas estão dentro do aplicativo. Você pode fazer a prova no modo prova para treinar mesmo, ou você pode fazer a prova no modo estudo. Eu gosto de fazer no modo estudo porque eu imprimo essa prova, faço ela bonitinha como se estivesse treinando ali no dia da prova e aí depois eu jogo as respostas para o aplicativo. E tudo isso fica ali computado nas minhas métricas, o que é muito legal, porque eu consigo avaliar a minha evolução ao longo do ano no número de questões que eu faço, né? Em todas as aulas que eu assisto, nos smart cards, a minha evolução tá toda ali dentro do aplicativo. Agora, a gente, né, tem a opção de fazer o MED Curso, o MED, então assim, você pode escolher fazer um ou outro, né? Você não é obrigado a fazer os dois, tá? Tenha isso muito claro na sua cabeça. Acontece que eles foram feitos de modo a se complementar. Então, qual que é a recomendação? Você faz o MED Curso primeiro no 5º ano e você faz o MED no 6º ano. Ele foi pensado dessa forma. Obviamente que você pode simplesmente deixar para fazer depois de formado, também não é um problema, e você pode fazer simplesmente os dois. Tem amigos meus que fizeram os dois de uma vez depois de formado. E tá tudo bem. Você só vai ter que entender que você vai ter um volume, né, duplicado de coisas para poder fazer. E não tem problema. Por quê? Eles começam em pontos diferentes. Então, assim, o MED Curso, ele tá começando ali, né, num ponto X e o MED tá começando em outro ponto. E eles vão vindo, sabe, eles começam de formas opostas. Então, qual é o risco de simplesmente você estar assistindo síndrome bacteriana no MED e meningite no MED Curso, sabe? É muito difícil desses temas acabarem coincidindo, eles são feitos de forma a serem diferentes mesmo. Um ponto que é importante você levar em consideração é que, se você vai fazer isso aqui durante o internato, entenda que você só recebe essas apostilas quando você vai fazer a sua aula. Então, você não recebe todas elas na sua casa e tem à sua disposição o material todo para você assistir. Não. A cada semana, quando esse tema aqui é liberado, aí vem o conteúdo da semana e você recebe a sua apostila no dia da aula. Então, o que muita gente reclama é justamente que eu tô rodando na pediatria e tô estudando preventiva, sabe? No MED. Então, assim, às vezes as coisas não se batem, mas entenda que, no final, você vai ver tudo, sabe? Então, assim, a gente às vezes fica muito eufórico. Ah, otimizaria tempo fazendo desse jeito? Sim, mas os internatos, eles são diferentes para uma mesma turma. Então, cada um tá rodando num lugar diferente. E não adianta você receber também todas as aulas e falar assim, vai lá e luta sozinho, pequeno gafanhoto. Não adianta. Você não consegue, às vezes, aproveitar tudo que tem para aproveitar. Assistir a videoaula, você desanima, você para. Então, assim, você ter a disciplina de ir ali assistir a aula, assistir bem assistido, ter o conteúdo, enfim, funciona, gente. Senão eles não eram o maior curso de aprovação na residência médica, né? Então, assim, por mais que a gente reclame, fica, funciona. E é isso, né? Acaba que a gente vê que, mesmo não sendo sincronizadinho com a sua residência, no final você vai ter que aprender tudo mesmo. As coisas não são sempre no tempo que a gente quer. Enfim, às vezes eu me embolei um pouquinho em relação a isso no meu internato. Ainda mais o meu internato que foi ali final de pandemia, foi um caos. Mas sobrevivemos. Agora, vamos ver o intensivão. Eu vou mostrar para vocês que ele já vem todo diferente. Diferente das apostilas do MED e MED Curso, que você só recebe quando você vai à aula presencial, o intensivão você vai ver que ele é diferente. Para começar, agora você que é ansioso vai receber todo o conteúdo de uma vez só na sua casa. Mas não pense que você vai receber e tipo, luta aí sozinho, não. Quando você assina o intensivão, que é um programa à parte, você vai receber o material físico na sua casa. E, como o nome diz, ele é um intensivão. Em geral, ele começa em setembro,
tá? E ele vai ser dividido por semana. E a cada semana a gente vai fazer uma mega revisão de cada grande área. Então, assim, clínica médica preventiva, GO, cirurgia, pediatria, tudo isso você vai ver cada semana. Exceto para clínica médica, que ela é especial e aí ela ganhou 2 semanas. Mas, o que acontece? Quando você assina MED Curso e MED, você automaticamente ganha o intensivão. Não importa em qual ordem você faça. Se você quiser ser o diferentão e começar a fazer o MED no 5º ano e depois você faz o MED Curso, ou se você faz os 2 juntos, enfim, não importa, você ganha o intensivão automaticamente, tá? E aí, o intensivão, ele já tem mais um perfil de prova. É justamente para você ir lá e, né, bater na tecla, gravar, aparar as arestas, porque você tá na véspera da prova, sabe? Ele é em setembro, as provas já começam em outubro, novembro. Então, é a hora de você, tipo assim, a hora do desespero, sabe? Que você precisa lembrar e gravar tudo que você precisar daquelas áreas. Então, você recebe, por isso, o material todo de uma vez. Mas as aulas, elas só são liberadas através do Medsoft. Então, assim, você entra no intensivão, no Medsoft, e vão estar lá listadas a sua semana. A cada semana, uma grande área dessa daqui vai ser liberada o conteúdo em vídeo para você assistir. Então, por mais que você receba todas as apostilas, não adianta. As aulas em vídeo são liberadas semanalmente. Então, o que você vai receber nessa caixinha mágica aqui? Vamos lá que eu vou abrir com vocês. Essa caixa, ela vai vir com uma apostila para cada grande área. E vai vir com um mega cartaz, que é o famoso cartaz da medicina preventiva. Gente, tudo que você precisa saber da prova de preventiva tá aqui, nesse negócio, sabe? Gente, é o resumão do resumão, é o suprassumo, sabe? De tudo, tá aqui. Olha isso. Ele é muito incrível, olha só. Tem tudo mesmo, sabe? Ó, tudo. As imagens, os gráficos. Aqui, ó, só pra vocês terem ideia, ó, os tipos de estudo, ó, bonitinho aqui as imagens, porque aí você bate o olho, você já sabe, ah, tá, era isso, beleza. Aqui, ó, por exemplo, aqui, vigilância epidemiológica, o que a gente tem que notificar, o que a gente não notifica, sabe? Esse tipo de coisa, código de ética médico. Aqui, ó, tudo sobre o SUS, tudo tá aqui, de uma forma visual, rápida, fácil, para você só bater o olho e fazer aquela bela e grande revisão. Além disso, você vai receber as apostilas. Então, não vai ter apostilas preventivas? Vai, calma, eu vou te mostrar. Olha aqui, ó, elas vêm assim, são apostilas um pouquinho diferentes, tá vendo? O layout delas é diferente, é uma apostila bonitona, assim, sabe? Todas são, né? Mas ela é diferente. Ela vem com esse espiral aqui, o que é bem legal. E você vai notar que ela também tem uma configuração diferente. Ela tem questões no meio ali da apostila, mas ela também tem gráfico. Deixa eu pegar uma outra aqui para vocês entenderem. Essa daqui é a de preventiva, mas tem, por exemplo, aqui, essa parte é de distúrbios do sódio. E ele vai colocar uma mega tabela de tudo que é mais importante que você precisa saber de distúrbio do sódio. Então, tem a imagem, sabe? Aqui para você fixar, sabe? Aquela última fixação que você precisa. Ou simplesmente um algoritmo, ele vai colocar a tabelinha bem bonitinha, sabe? Aqui, ó, causa, destaque, o que é o quadro clínico. Gente, essas tabelas, elas são maravilhosas justamente para a gente ir revisando. Para justamente você não ter que ficar ali, né, voltando no seu resumo, lendo um monte de texto. Não é hora mais de a gente ler texto em apostila grande. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai colocar aqui, ó, distúrbios da coagulação. Cada um aqui, ó, hemofilia, doença de von Willebrand, ele vai colocar mecanismo, clínica, tratamento, comentário, sabe? Esse tipo de coisa. Bem rápido, assim. Não tem tudo de tudo, porque espera-se que você já tenha feito MED Curso e MED, e então fazer o intensivão. Mas, se você escolheu por fazer apenas o intensivão, não tem problema, porque todo o conteúdo é revisado no intensivão. Acredita em mim, eu não sei como, eles conseguem condensar 2 anos da sua vida e conteúdo de medicina em 1 mês. Pois é. Você vai ver tudo? Não vai dar tempo, mas tá ali à sua disposição, tanto os conteúdos na apostila de uma forma resumida, sabe?
Se você quiser, você vai lá e aprofunda, abre o Harrison, sei lá, vai lá na diretriz e vê, se vira um pouquinho também, isso faz bem, isso é bom pro conhecimento, mas você consegue ter tudo o que você precisa para fazer a prova ali na mão, à sua disposição. Bom, então vamos lá. Deixa eu só resumir para você e te explicar e resumir de uma vez por todas. O que é sugerido pelo MED Grupo é que você faça no 5º ano, MED Curso, no 6º ano, o MED, e então no 6º ano você também faça o intensivão a partir de setembro. Mas você pode contratar cada um desses serviços separadamente, se você assim quiser. Então, se você quiser começar a fazer só o MED Curso, você pode fazer só o MED Curso. Você vai ter acesso ao Medsoft, a tudo que o Medsoft tem ali bonitinho para você. O que você só não vai ter acesso é o bônus de ter o intensivão de graça. Mas se você quiser contratar o intensivão quando estiver chegando no final do ano, você também pode. Se você quiser começar pelo MED, eu quero fazer só o MED, faça só o MED. Se você quiser complementar com o intensivão para as provas, ótimo. Então, assim, eu gosto disso, sabe? De eu ser livre para eu poder escolher. Outros cursos, eles são muito assim, venda casadinha, sabe? Você tem que fazer um, senão você não ganha o outro, ou fica meio uma coisa nebulosa ali, você não sabe muito bem como é que vai ser o intensivão deles no final do ano, enfim. Você não sabe se você ganha, se você não ganha. Enfim, fica meio confuso. Eu gosto de ter tudo bem às claras e bem transparente já para mim. Nath, valores e tudo mais, não. Isso aí você encontra na página deles, então no final do ano eles já começam a deixar disponível para você bonitinho, quanto custa cada um, quanto custa para você fazer os dois ao longo desses 2 anos. Já tem tudo ali bonitinho, uma simulação, uma parcela, se você vai parcelar à vista, quanto é que fica o desconto, enfim. Isso não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é você entender que cada um desses cursos tem uma especificidade e um objetivo diferente. Então, se você tem um déficit base de medicina mesmo, medicina, livro, se você foi aquela pessoa que dormia na aula, colava do amigo, não assistia a aula, não pegava um livro, não sabe nem quem é o Harrison, então, amigo, vai lá fazer o MED Curso, né? Vamos fazer uma base bonitinha, afinal de contas, medicina é coisa séria. Agora, o MED, ele já é mais assim, estudei bem, sei, mas assim, ainda tenho dúvida de como é que eu vou organizar tudo isso e como é que eu vou encontrar, como é que eu tô diante do meu paciente, como é que eu faço os meus diagnósticos. Já terminei a faculdade, sabe? Eu quero uma coisa um pouco mais prática. O MED seria a minha escolha, porque o MED ele tem essa visão, essa abordagem mais sindrômica do paciente. Ele tem uma prática, assim, que é maravilhosa. A abordagem prática dele é muito boa, tá? E o intensivão, ele é mais focado na sua prova. Então, assim, você tá ali na véspera da prova, tudo que você precisa saber, sabe assim, resumido, condensado, tudo muito bonitinho, amarradinho para você, né? Faltou um conteúdo aqui, um outro ali, que ficou meio, não entendi aquele conteúdo. Aí sim você vai ter no intensivão. Lembrando que o intensivão também te dá acesso ao Medsoft, afinal de contas é através do aplicativo que você vai assistir a sua aula semanal. Ali você vai ter um monte de decoreba, afinal de contas a hora da prova é aquela hora que você precisa de associações rápidas. E aí a gente tem uma parte só de decoreba para cada área, para você não ir sem elas para a prova. E você também tem acesso ao Med Smart. Então você consegue treinar questão, prova, Smart Card. E é muito legal, porque eles têm uma pegada diferenciada para a hora da prova, ali para essa véspera da prova, que é o intensivão. Enfim, eu espero que tenha ficado claro para vocês como é que é cada um desses cursos, para que você tome uma decisão um pouquinho mais embasada. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas e contando aqui um pouquinho da minha experiência para facilitar a sua vida e você não ficar perdido como eu fiquei. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo para eu saber. Se você tem alguma dica de vídeo, o que você gostaria de ver, de saber, quero ver melhor as apostilas, sei lá, coloca aqui embaixo, que aí a gente vai fazer com muito prazer. Um beijo, a gente se vê e até a próxima!